Cristo, porque nós estamos juntos. Quanto tempo nós não nos víamos satisfeitos, porque Cristo é por nós, porque Ele é a nossa salvação. Nós que estamos aqui na igreja, você que está em casa, vamos cultuar ao Deus vivo, aquele que tem cuidado de nós em todo o tempo, aquele que venceu a morte, porque Ele tinha um plano para nos salvar através da graça, a graça andando junto com a obediência. Vamos abrir nossas Bíblias? Efésios 3,17. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra, em reverência a esse momento que nós iremos nos unir a todos os santos, os anjos, os santos de outras congregações. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem poderão conhecer ou compreender completamente. E desta maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Amém? Jesus é maravilhoso. Quando Paulo escreve essa carta a Efésios, ele não escreve só a Efésios, ele escreve a mim, a você, para que você conheça quem é Deus e quem é você em Deus, o tamanho do seu amor. Nós não entendemos a altura, a largura e a profundidade. Deus, Ele tem nos dado uma vida nova, tem nos dado fé, esperança. Vamos orar? Senhor Jesus, como nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro, porque nós encontramos vida em Ti, Senhor Jesus. Como é bom saber que nós pertencemos ao Senhor, que nós não podemos entender quão grande é Seu amor por nós. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque nós te queremos, porque, Pai, nós desejamos, Pai, que a nossa semana, Pai, seja repleta dos Teus atos, que nós possamos, Pai, contemplar a Sua glória, Senhor Jesus. Pai, tudo que nós precisamos é do Senhor, que nós tenhamos fé para continuar em Ti, fé, Pai, para vencer nossas batalhas, Senhor Jesus, que nós possamos Te adorar em verdade.
Senhor esteja conosco, na nossa entrada, na nossa saída, durante o dia, durante a noite. O Senhor, Ele é incansável, incansável em cuidar de nós. Basta que nós creiamos que Ele é o nosso amigo fiel, o nosso protetor. Amém, Jesus, cremos em Ti. Com
Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 28, versículo 18. Gênesis 28, 18. Bem, diz assim a palavra: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade, Dança, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me ajudar, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Irmão, eu sei que da igreja do Senhor, nós, a igreja, somos um povo de aliança. E somos a igreja que nos aliançamos com Deus. Este homem, Deus havia falado com ele no sonho, que ele deu a promessa que ele ia abençoar esse homem completamente, totalmente. E este homem acorda e fala: Deus estava aqui, eu não sabia. Quer dizer, você, Deus está na sua casa, Deus está em você, melhor dizendo. Saiba disso. Deus está em mim e está em você. Ele habita em nós, e nós sabemos. E se nós sabemos, temos que ter temor, tremor, e entregar o nosso 10% que a gente ganha, irmãos, ao Senhor. Posso fazer um voto, pastor? A Deus pode. Jacó fez voto. Deus eu indo e voltando, sendo abençoado pelo Senhor. Vou dar o dízimo de tudo que entrar na minha mão, vou dar o dízimo, derrubar para o Senhor. Mas assim, quer dizer você, quem amou primeiro nós? Foi nós ou foi Deus que nos amou? Não, Deus primeiro fez aliança com Jacó. Depois Jacó acorda e faz a coluna lá de pedras, uma aliança com Deus, para Deus, o Senhor me abençoar. Deus havia dito que já ia abençoar. Mas olha aqui, você está aqui, você já é abençoado. Nós já somos abençoados. Nós temos Deus, nós temos os céus, estamos de passagem nessa terra. Passagem, estamos passando por essa terra. Nosso lugar é os céus. E o cidadão dos céus não fecha a porta para Deus, não tranca a mão, não fecha a mão. Ele abre a mão e devolve para Deus. Que Deus certamente quer abençoar cada pessoa que ama esse pelo nome, papai, meu Deus, meu pai, e crê nele, Deus quer abençoar. Então diz no 10%. Jacó estava indo, irmãos, em aquela situação, tinha perdido tudo que ele tinha. Se Deus abençoar, e chegar lá, fazer o que tem que fazer e voltar em paz, eu vou dar o dízimo de tudo. Pastor, e oferta? Algo no coração. Pastor, tanto recebe minha oferta, você mede a sua oferta, é amor, é emoção de amor seu para com Deus. Quando Deus merece a oferta? Todo, quando Deus merece, entrega. É coração falando: eu amo Deus, por isso eu faço isso. Vamos ficar de pé, vamos orar? Irmãos, creia, Deus tem se revelado a você, eu tenho certeza disso. Deus tem falado com você. Então faça uma coisa, devolva a Ele 10% que você ganha. Enquanto a sua oferta é coração que manda. Deus conhece seu coração. Vamos orar pela nossa oferta. Pai, nós te louvamos por esse momento de entrega, momento da alegria, de poder mostrar ao Senhor que somos alegres e gratos ao Senhor por tudo que tem feito a nós, na nossa casa, Senhor. Receba da nossa mão o nosso dízimo, nossa oferta. É seu, Pai.
Pai, abençoa cada família. Deus abençoa cada pessoa, prospera as pessoas que faz voto ao Senhor. Igual você prosperou Jacó, prospera cada pessoa que crê no voto e faz aliança contigo, entrega, ó Deus, de acordo com a fé de cada um. Pai, abençoa, Senhor. Receba na nossa mão agora o nosso dízimo e nossa oferta, e Deus seja glorificado e exaltado o teu nome, céus e terra, Senhor. E que o inferno saiba que nós somos dizimistas. Nós amamos mais o Senhor do que o dinheiro, amamos mais o céu do que a nossa vida terrena. Deus, dê a nós a condição e a graça de provar, ó Deus, para a humanidade toda e para o inferno, que nós temos o Senhor em nossa vida, em
estaremos uma com a palavra abençoada, uma palavra que dará frescor ao seu coração, que você continuará sabendo quem é aquele que te ama. Amém? Fé em meio ao silêncio. Como ter fé quando nós estamos sentindo que Deus não está respondendo, que Deus não está ouvindo? A palavra diz que crer é caminhar na presença de Deus. Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, Deus fala a Moisés, Deus fala a Abraão. Abraão, o pai da fé, ele fala: ande na minha presença. Ande, caminhe na minha presença. Crer é caminhar na presença de Deus todos os dias. A fé é andar na presença de Deus todos os dias. E essa fé, ao mesmo tempo, é uma atitude, é um ato que se agarra, que envolve as nossas vidas, a vida de todo ser humano, de uma forma completa. A fé, ela implica a sua confiança, ela implica a sua fidelidade, a permissão da sua razão, do seu intelecto, de permitir que você creia. Porque quantas pessoas falam: eu não entendo, e às vezes é só a fé, e a razão, ela se submete à fé. A vida humana de um homem, de uma mulher que anda com Jesus, que crê em Jesus, ela tem toda a sua história, as suas emoções, os critérios da sua vida, a sua ética, as suas atitudes, sua conduta em geral, baseada, inspirada na fé em Jesus. Mas, vivendo a cada dia, tendo minhas próprias experiências e compartilhando da experiência de muitos irmãos também, nós sabemos que dia após dia, essa busca ao Senhor, nesta busca ao Senhor, o que desconcerta todo crente, todos aqueles que estão caminhando em fé, é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele deixa todo cristão desconcertado, confuso. É um silêncio insuportável, que lentamente vai minando a nossa resistência de permanecer firmes. E vozes começam a surgir, dizendo: onde está o seu Deus? Onde está Deus nesse momento? E essa é uma pergunta que não apenas os cristãos, em momentos de dificuldade, fazem, mas é uma pergunta que o mundo, que aqueles que não conhecem Jesus também fazem, e não tem a resposta, e não tem o discernimento e a clareza da palavra. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Abacuque. Hoje nós vamos, você pode deixar aberto, porque eu vou ler alguns versículos. Você que está em casa, abra sua Bíblia em Abacuque para que você possa acompanhar. Porque hoje nós vamos falar um pouco da história de Abacuque, que está ali no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 1, 2 e 3. Então nós vamos passear um pouquinho aí nesses capítulos. Por isso mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta. A história de Abacuque é uma história de um homem que viveu o silêncio de Deus, que passou por essa experiência. E ele, no livro de Abacuque, ele começa a dialogar com Deus, ele começa a falar com Deus. E Deus ora em silêncio, ora em respostas. Ministra o coração desse homem, que termina o seu livro com muita esperança. Mas vamos ler Abacuque 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler os 4 primeiros versículos e vamos ver o questionamento desse homem. Se não é um questionamento até muito atual. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4, lemos assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? E
Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque começa o primeiro capítulo do seu livro questionando a situação do povo de Israel naquele tempo. Ele olha aquele povo, ele olha as circunstâncias, a violência, ele olha o perverso prevalecendo sobre o justo, a falta de justiça, e então ele clama a Deus. Ele fala: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Até quando eu clamarei? Até quando eu perguntarei? E o Senhor não salvará? Ele questiona a situação daquele povo, o povo de Israel, que naquele momento eles serviam a Deus, e tudo ali na cultura deles, a política e a religião estavam tudo caminhando junto. Não é igual nós hoje que temos o Estado laico, mas os políticos, o governo era um governo que conhecia a palavra de Deus, e mesmo assim aquele povo se encontrava nessa situação, talvez a situação que nós vivemos hoje, onde todos os dias há um sinal de violência na televisão, nas redes sociais, onde crianças desaparecem e morrem. Mas ali a situação ainda era pior, porque a política, o governo era um governo que conhecia Deus. E Abacuque então começa ali o texto questionando, falando: Deus, onde o Senhor está? E Abacuque fica, então, ali no versículo 6, nós vamos ler a resposta de Deus, que ainda se demora um pouco para responder, mas ele responde assim no versículo 6: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E eu vou ler só o primeiro versículo 6, mas se você continuar a ler, você vai entender aqui, vai ler toda a história que eu vou te contar agora. Então Abacuque recebeu a resposta de Deus, e a resposta foi: olha, eu estou levando os caldeus a ir sobre a nação de vocês e afligir e castigar Israel. Veja que resposta que ele recebe. Deus fala a Abacuque: eu vou castigar esse povo, e eu vou trazer os caldeus, um povo violento, um povo mau. Eles vão vir castigar Israel. Deus levantaria esse povo pagão para ir castigar o seu povo, Israel, a igreja, por causa dos pecados da igreja naquele tempo. E Abacuque, imagina só, meu irmão, olha a resposta que ele recebe. Ele não ficou satisfeito com essa resposta, não. Ele questiona tudo o que estava acontecendo, e Deus fala: eu vou castigar o povo, e eu vou usar os caldeus. Depois, lá no versículo 12, se você continuar lendo, você vai ver que Abacuque, então, ele começa a falar com Deus: Deus, como o Senhor pode trazer esse povo idólatra? Será que o Senhor não está vendo na sua pureza? O Senhor não está vendo isso? Como é que eles podem castigar o seu povo? E no versículo 12, então Abacuque 1:12, nós lemos assim: Abacuque falando com Deus: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos.
Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque, ele entendeu que Deus usaria aquele povo ímpio para disciplinar Israel. Mas aqui ele diz assim, ele sabe quem é Deus. Ele fala: o Senhor que é de eternidade, e tu que é o meu Deus, o meu santo. Porque o povo de Israel, eles sabiam quem eles eram. Quando ele fala aqui, quando ele coloca esse meu Deus, ele está dizendo: o Senhor é o Deus desse povo. O Senhor não é o Deus dos caldeus, mas o Senhor escolheu Israel como sua. E por causa disso ele fala, ele continua dizendo: não morreremos. Ele teve essa certeza. Ele entendeu que apesar da disciplina do Senhor vir, ele disse para Deus: Senhor, apesar disso, eu sei que o Senhor não apagará da face da terra Israel. Ele manifesta a Deus, Abacuque manifesta a Deus a esperança que ele tinha, que Israel não sucumbisse, não acabasse. Ele entende que depois da disciplina que eles receberiam, eles seriam restabelecidos. Então, em meio à compreensão, surge a esperança de Abacuque. Ele compreende e ele tem esperança em Deus. E aí ele continua clamando, né, e dizendo: Senhor, nós não seremos, nós não morreremos, é isso mesmo. E ele vai continuar falando sobre isso com Deus, e Deus fica em silêncio. Você vai ver que ele fala e ele aguarda Deus responder, e Deus demora a responder. E no versículo 2, no capítulo 2, ele fala assim, ó, com Deus: por-me-ei, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, apesar de Abacuque entender que o povo seria castigado, ele traz essa esperança e ele fala: Senhor, eu vou me colocar aqui em torre de vigia, em oração, eu vou vigiar e vou aguardar qual é o propósito, a promessa do Senhor, qual é a resposta do Senhor à minha queixa. Eu sei que Israel não perecerá, não acabará totalmente. Mas Deus não responde. E ele fala: então agora eu vou orar e vou esperar a resposta. Esperar a resposta. Nós sabemos orar, né? Nós que nascemos num lar cristão, aprendemos a orar pequenos ainda. Mas será que nós temos aprendido a esperar a resposta? Ou quando a resposta começa a demorar, nós paramos de orar, desistimos? Em Mateus, no capítulo 15, há uma outra história de uma mulher que também experimentou esse tempo de espera, que clamou, mas Jesus ficou em silêncio, assim como Deus está em silêncio aqui para Abacuque. Mateus 15, versículo 21, nós vamos ler até o 25 agora, diz assim. Está aqui já? Mateus 15, 21. Partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós.
Aquela mulher, ela foi ali em busca de Jesus. Eu imagino que ela ficou falando e gritando, mais ou menos ali como Bartimeu. E os discípulos, que sabiam que Jesus podia resolver aquilo ali num estralar de dedos, vai lá em Jesus e fala: Jesus, resolve aí, desperte ela está vindo gritando atrás da gente. E aí no versículo seguinte, Jesus responde. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, meus irmãos, aquela mulher estava passando por uma situação muito complicada. Imagine seu filho, sua filha endemoniada, talvez se machucando, fazendo mal a si mesmo. E a mulher vai pedir socorro a esse Jesus que já havia curado tanta gente. E primeiro Jesus faz de conta que não viu. E depois, quando ele responde, ele dá uma resposta ruim. Assim como aquela resposta que Abacuque recebeu. Nós passamos por isso às vezes, na verdade. Às vezes nós oramos, pedimos, e a resposta de Deus vem, não no nosso tempo, e às vezes vem totalmente diferente daquilo que nós queríamos. Foi isso que aconteceu com Abacuque, foi isso que aconteceu com a mulher cananeia. Jesus diz a ela: eu não fui enviado aos cananeus, vocês não são meu povo, eu fui enviado ao povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a palavra continua dizendo: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, ajuda-me. Ela adorou. Adorar significa prostrar-se, render-se, dizer: eu não consigo, o Senhor está muito acima, você tem muito mais poder do que eu. Isso é adorar, é prostrar, é dizer: você consegue, eu não consigo, eu me rendo. E aí Jesus, vou continuar depois, vamos parar aqui. Muitas vezes Deus se mantém silencioso. Jesus se manteve silencioso, mesmo sendo provocado. Mesmo Deus sendo provocado por Abacuque, que ficou orando, que ficou falando: Deus, o Senhor não é esse Deus, o Senhor sabe das coisas, como é que o Senhor vai fazer isso? Ah, me responde. Mesmo quando aquela mulher foi lá e gritou e saiu gritando, mesmo Jesus tendo sido provocado, mesmo Deus tendo sido provocado, eles se mantiveram silenciosos. E após o silêncio veio a resposta, que não era a resposta almejada. Eu quero dizer para você uma coisa hoje: o silêncio é algo muito importante. Muito importante. Eu, como musicista, eu posso dizer isso: uma música não é feita sem silêncio. As pausas na música são responsáveis para que ela tenha ritmos e ritmos diferentes. O silêncio constrói. O silêncio, ele nos leva a refletir. E aqui nesse caso, o silêncio para Abacuque e para a mulher cananeia, o silêncio foi o silêncio que aprofundou a relação daquele homem com Deus e daquela mulher com Jesus. Foi um silêncio reflexivo. Jesus, para aquela mulher, não deu uma resposta assim: vai embora, vai para a sua terra. Mas foi um silêncio que despertou a intimidade. Despertou a intimidade de Abacuque, porque ele disse: eu vou ficar aqui nessa torre e vou vigiar, e vou orar, e não vou me abater, eu vou esperar a resposta.
também. O silêncio fez ela continuar. O silêncio levou ela a refletir sobre ela mesma. Tanto é que ela mudou a sua postura e a sua posição. Normalmente nós costumamos a ir a Jesus como essa mulher, com um pedido urgente, para que algo bom aconteça. Uma urgência em Deus fazer tudo diferente do que está acontecendo. Transformar as coisas que nós vivemos e são difíceis em bonanças. Normalmente nós vamos a Jesus com esse pedido. Mas eu quero te dizer nessa noite que essa é uma posição errada nossa em relação a Deus. Essa posição de pedir, já levando a resposta. Senhor, faça isso. Senhor, cura minha filha que ela está endemoniada. Senhor, aumenta meu salário. Senhor, cura meu filho. Normalmente nós vamos a Jesus já com as respostas, já com uma posição no coração errada, uma posição onde, como se Deus existisse para a nossa conveniência, como se Ele fosse o nosso empregado responsável por aliviar as tensões da nossa vida, como se Ele existisse para aliviar as nossas tensões, os nossos problemas. Igreja do Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos. Ele é Pai e nós somos filhos. Um servo diz ao seu Senhor o que fazer. Um filho diz ao pai o que fazer. Ele é o nosso Senhor. E Ele deve ser o centro da nossa vida, da nossa existência. Ele é quem diz, Ele é quem nos diz o que nós devemos fazer. Ele é quem nos diz como nós devemos agir. Aquela mulher, ela entende a posição dela. Ela muda a posição dela. E ela se ajoelha, ela adora. Ela diz que então ela vai, adora e diz: ajuda-me. Ajuda-me, socorre-me. Abacuque muda a posição dele. Ele vai orar, ele vai se colocar em vigia. Ele vai ali buscar a resposta de Deus. Jesus, com a mulher Cananeia, ele não responde o primeiro pedido dela. Ele fica em silêncio. Mas isso não significa que ele rejeitou aquela mulher. Ele não a mandou embora, ele apenas ficou em silêncio. E esse silêncio purificou aquela mulher. Foi um silêncio de reflexão. Acredito eu, para ambos. Jesus não deu uma resposta imediata, qualquer resposta. Mas ele estava refletindo o que ele ia responder, como é que ele iria provar a fé daquela mulher. E aquela mulher, então, ela reflete o silêncio e muda a postura. O silêncio de Deus nos proporciona um momento ideal para que nós mudemos a nossa posição, para que talvez mudemos nossa oração, para que nós revisemos os nossos pedidos. O silêncio de Deus, ele pode ser esse tempo para que você reflita, para que você mude a sua oração, para que você se apegue, para que você se torne mais fervoroso. O silêncio de Deus nos proporciona esse momento para mudarmos. O
silêncio de Jesus põe à prova a fé da mulher cananeia. Aquela crise de falta de resposta fez Abacuque também se apegar a Deus. As tribulações não devem te afastar de Deus, mas elas devem ser o caminho para que você se apegue a Ele com intensidade, com amor, buscando a resposta. Abacuque não largou Deus, não questionou, mas ele falou: pronto, eu vou parar de ficar brigando, porque eu já falei, eu já desabafei. E nós precisamos falar, quando nós passamos por esse momento, nós precisamos falar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu não aguento mais, como Abacuque fez. Mas passado isso, nós precisamos orar e esperar, nos colocar na torre de vigia, assim como ele colocou. E então Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, Deus responde. Então, depois desse tempo, Deus responde. Ele responde assim, Abacuque 2, versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler, até mesmo quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus responde. Ele responde a Abacuque e ele diz: olha, minha promessa é essa: o povo de Israel não será aniquilado. E eu te convido a escrever essa visão que eu estou te dando, essa promessa, em letras garrafais, para que qualquer um veja a minha promessa, porque ela não falhará, ela não tardará. Ele fala no versículo 4: soberbo, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tinha prazer nos caldeus. E se você for acompanhar a história, você vai ver que depois Deus elimina os caldeus, Deus levanta para agir contra aquele povo. Mas naquele momento, os caldeus foram um instrumento para tratar Israel. Mas a promessa foi feita. Deus responde: Israel não sucumbirá, muitos morrerão, as casas serão afligidas, mas escreva essa visão no tempo determinado. O Senhor virá e não tardará, e o meu povo permanecerá. Minha alma não tem prazer no soberbo. Os caldeus, eles eram idólatras, e além de serem idólatras, se você for ler o livro de Abacuque, você vai ver que o maior ídolo deles era o poder. Eles queriam dominar a todos e saíam matando para ter o domínio e o poder sobre todos os povos. Deus não tinha prazer neles, mas tinha prazer no povo de Israel. E ele termina aqui o versículo 4 dizendo: o justo viverá pela fé. Se você tiver fé, é isso que ele está falando aqui, Abacuque, se você não tiver fé, a visão vai se cumprir, a promessa chegará e não tardará. Viva pela fé, não viva por vista. Enquanto isso acontece, enquanto isso tudo acontecer, você continua vivendo por fé, mesmo que haja violência, mesmo que Israel seja abatida, seja afligida pelos caldeus, você permanecerá, o justo permanecerá, vivendo por fé. Você não vai olhar os caldeus entrando e matando as pessoas e afligindo a cidade. O justo pode ver toda a aflição, pode ficar desempregado, pode ficar doente, o justo pode passar necessidades, mas o justo não vive disso, o justo vive pela fé.
chegar a Deus, se apegar a Ele. O justo vive por fé, não por vista. Nós não devemos viver olhando a aparência desse mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Se nós vivemos olhando a aparência desse mundo, nós também iremos perecer, nós iremos sucumbir. O justo não vive segundo as medidas desse mundo, não vive segundo os dizeres, as intenções, a cultura, mas o justo vive pela fé. Ele continua crendo, ele continua caminhando, ele continua se apegando a Deus. O justo não é uma pessoa perfeita. A gente pode pensar, o justo não é alguém perfeito, que é muito capaz. Não, o justo, meu irmão, aqui no Velho Testamento, quando Jesus ainda não tinha vindo e ressuscitado, justificado por meio do sangue, o justo aqui no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é o homem que confia em Deus, é o homem que teme a Deus, é o homem que vive pela fé e é justificado por fé. Então, o homem justo não é um homem que está sempre, que não peca, não é um homem que não erra, não é um homem que não fala, Deus, onde o Senhor está? Mas o justo é alguém que resolveu colocar a sua confiança em Deus e que teme a Deus. Teme a Deus e coloca a sua vida em Deus. O justo, ele é justificado mediante a fé em Deus. E lá depois no Novo Testamento você vai ler que nós somos salvos pela fé. Então a Bíblia toda ela registra a fé que nos justifica, a fé que nos ajuda a permanecer mesmo quando nós estamos com medo. Olha, Abacuque, ele ora 2 vezes, Deus não responde, Deus vai responder na 3ª vez. Aquela mulher fica lá gritando. Imagina você, hoje em dia, gente, né? Nossa, que vergonha, né? Nossa, eu vou ficar, não, Deus me respondeu, eu vou embora. Às vezes qualquer coisinha que alguém fala pra gente, a gente já se sente menosprezado. E aí, lá em Abacuque, no capítulo 3. No capítulo 3, Abacuque vai orar. Depois que Deus responde a ele. Depois que Deus responde e fala, espera, porque a promessa de Israel, a promessa que eu tenho para Israel, ela vai se cumprir. Anote essa promessa e viva pela fé. Depois disso, Abacuque ora a Deus. No capítulo 3, no versículo 2, nós lemos assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Gente, nós precisamos falar assim com Deus. Olha só, ele falando, Deus, Abacuque falando para Deus: Senhor, eu ouvi tudo que o Senhor falou e eu estou alarmado, estou espantado. E sabe o que ele fala? Olha aí, leia aí. Ele diz para Deus: aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque, ele olha, ele vê toda aquela situação que Israel estava vivendo, que havia se corrompido, os governos haviam se corrompido, o povo havia se corrompido, a justiça havia se corrompido, e Deus fala: eu vou castigar
Abacuque ora. Estava em Israel, ele ora em Israel e fala: Senhor, aviva a tua obra, dá uma nova vida, avivar é dar outra vida, nova vida, transforma, muda. Desperta o teu povo para que eles saiam da frieza, para que eles saiam da cegueira espiritual. Desperta o teu povo, tira da indiferença, tira a dureza do coração, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. E essa é a oração que nós precisamos também fazer hoje, porque o mundo, ele está aí ao cego, impedido de ver, mas eu e você, mas a igreja ela tem a verdade, ela conhece a verdade, e nós precisamos nesses dias orar e dizer: Senhor, aviva a tua obra na minha vida, aviva a tua obra nessa igreja, aviva a tua obra pelo mundo, aviva a tua obra em mim, Jesus, aviva a tua obra. Quando tudo isso começou, a pandemia, eu pensava assim: nossa, quando nós pudermos nos reunir, vai ser um culto maravilhoso. As pessoas vão estar tão sedentas de estarem juntas. Quando nós pudermos estar juntos novamente como igreja, vai ser uma saudade tão grande. E sabe, irmãos, e eu pensava, eu dizia: esse tempo a igreja vai buscar mais a Deus. Nesse tempo nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos ter mais fome de Deus. Nesse tempo nós vamos aprender mais de Deus. E eu pergunto: será que isso tem acontecido? Ou será que esse tempo, onde estamos isolados, nós temos nos afastado da palavra, nos afastado da comunhão, mesmo que online? Será que o que nós vamos aprender de tudo isso, igreja do Senhor? Será que nós vamos nos apegar mais a Deus? Ou será que alguns apostataram da fé? Tira a nossa indiferença, Senhor. Dá-nos um coração que te busca, um coração que deseja conhecê-lo mais e mais. Senhor, que nós não sejamos conduzidos segundo o que as pessoas falam. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o julgamento dos outros. E as pessoas vêm perguntar e falar, e eu digo isso, eu vivi isso nesses dias de pandemia, de as pessoas ouvirem eu falando aqui na igreja pela gravação da internet, e ouvir pessoas dizendo: mas você precisa testemunhar isso, mudar isso na sua vida. Meus irmãos, esse tempo veio como um tempo de exposição para você, igreja. E você está se expondo a sua palavra. Mesmo que a pessoa pode... Eu vou falar claramente o que aconteceu, qual foi o motivo para ninguém ficar escandalizado comigo. Por que você não casou até hoje, né? Eu divorciei. Se Deus é Deus na sua vida, você tem que casar de novo, Deus tem que enviar um marido, não sei o quê. Irmãos, nós precisamos usar esse tempo para nos aproximar de Deus. Amém. Não para ficar preocupados com as coisas desse mundo. Não para ficar preocupados, sabe, com o carro, o salário, a comida. Tudo isso virá se você vive por fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá, não diz que o justo morrerá. O justo viverá por fé, mesmo que a sua vida não seja tudo que você esperou.
vamos fazer? Vamos brigar e ir embora? Para Deus, tchau e bênção. Ou nós vamos aceitar a vontade de Deus, assim como Abacuque, ele falou: Senhor, então trata mesmo. O Senhor vai tratar, trata, mas aviva a tua obra no decorrer dos anos. Não deixe isso permaneça assim. Ah, Deus! Os irmãos me entendem onde eu quero chegar? Que isso? Se Deus nos der uma resposta diferente da que nós buscamos, se houver o silêncio, nós não devemos desistir. Nós não devemos nos afastar. Mas nós devemos entender que o justo, ou seja, aquele que é justificado pela fé, vive por fé. E aí no versículo 3 você vai continuar, no capítulo 3 você vai continuar lendo. E vendo que Abacuque, então, ele fala: viva a tua obra, ele ora, ele pede. E ele começa então nos versículos subsequentes a dizer, a lembrar os feitos poderosos de Deus na história do povo de Israel. Ele começa a lembrar de Deus falando com Moisés lá no Monte Sinai. Ele começa a falar, lembrar e falar dos feitos de Deus quando o povo caminhava no deserto. Ele começa a lembrar os episódios do passado onde Deus salvou o seu povo. Ele não desanimou, ele não falou: ah não, Deus, pronto, não quero mais ir pro rei, você vai fazer assim, então agora eu não vou mais servir o Senhor. Não, ele fala: Senhor, aviva a tua obra, porque eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que falou com Moisés lá no Sinai. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que derramou o maná. O Senhor é o Deus. Ele não ficou desanimado, mas ele trouxe à sua memória tudo aquilo que Deus já havia feito por ele. Então nessa noite, meu irmão, vamos trazer à memória tudo que Deus fez. Embora passemos por esse tempo de crise, por esse tempo de tribulação, o nosso momento é viver em fé, é congregar quando possível, é falarmos com os outros no telefone, por e-mail, mas é ser igreja. Ser igreja, rememorar o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim, o que Ele tem feito por essa igreja. Não é ficar lamentando, não é ficar questionando. Deus, a gente já falou, né, que Abacuque, ele falou o que ele estava vivendo, mas quando Deus respondeu, ele: Senhor, é isso, aviva a tua obra, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor fez, tudo que o Senhor fez. E aí, no versículo 16 do capítulo 3, ele fala assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Abacuque dizendo: entrou em podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Ele diz isso diante da grandeza de Deus. Ele se sentiu pequeno, impotente. E ele continua dizendo: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que me acomete, que nos acomete. Então, depois de tudo isso, ele fala: eu aceitarei sua vontade, esperarei em silêncio, Senhor. Sem murmurar, sem brigar. Apesar de, eu imagino que quando ele viu tudo acontecendo, ele deve ter ficado triste. Assim como nós ficamos tristes com algumas circunstâncias, é normal. Mas ele fala: Senhor, em silêncio eu vou esperar. Salmo 131 também, a gente leu, eu coloquei aqui, mas eu estou trazendo a memória agora. Salmo 131, o salmista diz: eu fiz calar a minha alma como uma criança no colo da mãe. Espera em Deus, ó Israel. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Às vezes em silêncio. E então, finalizando, ele fala isso: Senhor, eu vou esperar em Ti, em silêncio, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os
campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Oh, aleluia! Você vive isso na sua vida, meu irmão? Oh, aleluia! Mesmo que a resposta de Deus não seja a que você gostaria, mesmo que você padeça com aflições, mesmo que seja difícil o lugar onde você trabalha, mesmo que seja difícil a vida que você tem levado, seja simples. Olha, meu irmão, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja mantimento no campo, mesmo que as ovelhas morram, oh, eu me alegro no Senhor, eu exulto em Deus. Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Vamos dizer isso todos os dias: Senhor, Tu és a minha fortaleza, e mesmo que os mares venham sobre mim, os montes caiam, Tu és a minha fortaleza. A paz que eu sinto em minha alma vem do Senhor. Tu és a minha fortaleza. Oh, aleluia! E faz os meus pés como da corça. Imagina uma corça saltando. Ele faz os nossos pés para saltar tudo que for necessário e para andar altaneiramente. Não é para andar batido, não é para andar deprimido, não é para andar achando eu não posso, eu não consigo, mas Ele nos faz andar altaneiramente. Ele providencia o pão para sua casa, Ele providencia o alimento espiritual, Ele cuida de nós, porque o justo não vive por nada nesse mundo, mas ele vive por fé. Todos nós enfrentamos lutas. Estou concluindo. Inicialmente ficamos perplexos com o silêncio. E às vezes perplexos com a resposta de Deus. E assim foi o que aconteceu com aquela mulher cananeia. Se você terminar de ler o versículo 25 ao 28, Jesus diz a ela, ele responde, ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mulher, eu vim para Israel, eu não vim para vocês. Eu não posso tirar o pão de Israel para dar para você. Foi isso que Jesus disse para ela. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A mulher, ela aceitou humildemente o papel de ser um cachorrinho. E ela não devolveu um argumento, não devolveu insultos, mas ela devolve um argumento, uma reflexão. Ela pensa com uma lógica totalmente diferente. Ela pensa com fé. O argumento que ela devolve para Jesus é um argumento cheio de fé, e ela encanta Jesus. Ela diz: Jesus, umas migalhas da sua mesa também são pão. Essas migalhas não deixaram de ser pão. Eu me contento com essas migalhas, porque essas mesmas migalhas é o mesmo pão que está na mesa dos filhos. João capítulo 6, versículo 35, a palavra diz: Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquela mulher disse: eu me contento com as migalhas, porque é o pão vivo, é o pão que transforma. E ela faz Jesus dizer: oh mulher, ela canta Jesus.
trás do silêncio, respira Deus, meus irmãos. Por trás das montanhas, a aurora vem chegando. O essencial, a realidade, ela é atingida por uma fé pura, uma fé adulta, não é uma fé cheia de birras infantis. Essa fé adulta se apoia em Deus, com a mesma esperança que uma plantação espera o sol nascer. Com a mesma esperança, eu estou aqui imaginando, com a mesma esperança que a corça, que os animais ali na África, vocês já devem ter visto documentários sobre isso, como eles atravessam, né, fazem todo o caminho em busca de água, esperando a água naquele lugar. Ele sai da seca e atravessa o caminho para chegar aqui, e vai ter água lá. E confiando que terá água. O que Deus quer de nós é que nós creamos nele. Nada mais. Ele quer que nós confiemos nele. Porque mesmo quando ele está em silêncio, ele continua ouvindo. E mesmo quando ele nos repreende, ele continua nos amando. Ele ouve agora enquanto nós oramos, mesmo que ele ainda esteja em silêncio. E ele nos ama, mesmo quando a resposta dele não é que nós estamos esperando. O livro de Abacuque vem nos ensinar o tema central aqui: o justo vive pela fé. O silêncio não nos abaterá, a igreja do Senhor. O justo vive na expectativa da chegada do reino de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar para que o Senhor nos capacite, mesmo no silêncio, a viver essa fé que muda a posição, Senhor, assim como aquela mulher se ajoelhou e adorou, assim como Abacuque foi para a torre de vigia. Senhor, dá-nos essa fé, Senhor, essa fé que nos justifica, porque confiamos que o sol nascerá, que haverá alimento, que haverá provisão, e mesmo que não seja o que nós queríamos, do jeito que nós queríamos, o Senhor não nos desamparará, porque a tua promessa, a tua palavra diz isso, e nós vivemos a tua palavra, nós confiamos em ti. Silêncios não nos paralisarão, palavras que não são as que nós não queríamos não nos paralisarão, porque nós sabemos que o Senhor continua nos ouvindo, o Senhor continua nos amando, Pai, e nós não nos atentamos para aquilo que nós vimos, mas nós olhamos aquilo que é incorruptível, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que aquilo que é incorruptível é eterno, e nós somos eternos. Pai, assim como Abacuque orou, eu também oro nessa noite: aviva a tua igreja. Viva a mim. Eu preciso, Senhor, ser avivada. Aviva o teu povo, Pai. Não nos deixe, Senhor, nos afastar de ti, Pai, mas quando só peguemos ao Senhor, esperando a tua resposta, esperando o teu agir nesses dias, esperando o teu mover, Senhor, sabemos que o Senhor age por nós, confiamos em ti, Pai, e nós te pedimos: aviva a tua igreja, aviva o meu coração, aviva o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, aviva, Senhor, o coração dessas pessoas que estão assistindo. Oh Deus, aviva a tua obra em nós, dá nova vida, dá novo fôlego de vida, enche as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, para que possamos, Senhor, ser justificados na fé em ti, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos capacita a viver essa fé, assim como aquela mulher cananeia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, e a oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Exultaremos
confiaremos no Senhor, Deus da nossa salvação, que é a nossa fortaleza e faz os nossos pés como os pés da corça, nos põe a andar altaneiramente. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glorifique por essa verdade. Tenha te agradecido.